Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre gestão, planejamento tributário e também gestão financeira para clínicas e consultórios. A nossa intenção aqui hoje é bater um papo descontraído, já que a gente está numa fase de final de ano, onde é uma fase do ano que todos nós temos que planejar os nossos negócios para o ano que vem. Então envolve impostos, envolve tributário, e eu estou aqui com duas pessoas especiais, amigos de longa data, profissionais experientes na área da saúde. Então, você que é médico, dentista ou está no dia a dia de uma gestão de uma clínica, eu tenho certeza que esse bate-papo vai agregar para o teu planejamento e para o dia a dia do teu negócio. Começando aqui pelo Dr. Leandro Takaki, tributarista, especialista na área da saúde, especialista em direito médico. Quero te perguntar, Leandro, o que te motivou a entrar na área da saúde? O que te faz trabalhar nessa área? Bom, Michel, essa é uma pergunta bem interessante. Algumas pessoas já fizeram essa pergunta e eu sempre acabo me questionando, né? Por que que eu acabei entrando nessa área? Eu comecei a fazer a faculdade de Direito já pensando em trabalhar com direito tributário, né? Eu já escolhi tributário e desde o primeiro ano de faculdade já comecei a fazer estágio com tributário, então estou com tributário desde 2006, praticamente, e não saio do tributário. Aí, com o passar do tempo, passar dos anos, trabalhando sempre com tributário e atendendo clínicas também, atendendo médicos, em 2016, eu conheci um médico que ele foi processado, um cirurgião plástico, e ele me perguntou se eu fazia defesa, se eu defendia médicos também. Eu nunca tinha trabalhado com direito médico, mas falei que sim, né? Era cliente do escritório, a gente acabou pegando o processo para defendê-lo. Isso em Curitiba, Coincidentemente, né? isso em Curitiba. Coincidentemente, foi no ano que eu conheci minha esposa é médica, anestesiologista. Aham. Então eu peguei o processo, daí cheguei em casa, mostrei para ela, ela me traduziu procedimento médico, documento médico, e falou: olha, o médico fez certo, agiu certo aqui, agiu certo aqui, agiu certo aqui, esse documento está um pouquinho falho, né? Me passou tudo, eu coloquei no papel, passei para a linguagem do direito, protocolei o processo, fiz a defesa e a gente ganhou o processo. Gostei do dia a dia, né? Do processo de direito médico, achei muito interessante a ligação de paciente, defesa de médico, estratégia, forma de cirurgia, tratamento, tudo isso achei muito interessante e decidi me aprofundar no direito médico. Comecei a procurar médico para oferecer serviço, né, de defesa de médico. Até que chegou um dia que um médico lá de Curitiba também, fui conversando com ele, e ele falou assim: ah, vocês acham que médico ganha muito, é que você não viu quanto que a gente paga de imposto. Aí isso, pô, me deu um clique, né? Falei, trabalho com tributário desde 2006. Por que que não vou juntar as duas áreas? Claro. Aí voltei para o meu escritório, eu tinha um escritório em Curitiba, era uma escritório de assessoria empresarial, meu sócio era um contador. Sentamos, discutimos, elaboramos as teses de tributário para a clínica e começamos a oferecer para os nossos clientes. Começou a dar resultado, os clientes começaram a gostar e a gente começou então a oferecer para todos os clientes, o pessoal de Curitiba, Maringá, toda a região do Paraná, né? E a partir daí, o tributário, o direito médico está só crescendo cada vez mais, né? E hoje tu Complexidade atende da todo o carga Brasil. tributária. Hoje a gente tem em todo o Brasil. Hoje, com a internet, processo eletrônico, a gente consegue fazer atendimento no E Brasil a inteiro. esposa médica também no dia a dia ali tá acompanhando os A esposa processos. médica, a gente tem uma assessoria técnica 24 horas. Né? Tem advogado que eu conheço de cursos, especializações de direito médico, que eles precisam contratar um perito, um médico para auxiliá-lo. Né? Sim. Eu já tenho em casa 24 horas. É só entregar o É processo na só mesa chamar. da janta ali que ela já me passa toda a assessoria técnica. Aí Sim. isso facilita bastante. Que legal, Leandro. Também estamos aqui com o Fábio, meu sócio, amigo de longa data, engenheiro, especialista em finanças. E tu, Fábio, assim, desde quando trabalha com gestão financeira para clínicas? O que te motiva a trabalhar nesse segmento? Também já quero emendar uma pergunta aí para a gente começar o bate-papo. Quais são os principais problemas, assim, que tu vê, ou o principal problema na gestão financeira de clínicas? Legal, prazer estar aqui com vocês. O bate-papo vai ser muito legal, bem produtivo. Eu tenho, como o Leandro, tenho na família também essa veia médica, né? Eu tenho um pai médico, um irmão médico, então conheço um pouquinho desse segmento desde que nasci. E, na verdade, eu sou engenheiro, né, de formação e atuo com o financeiro faz bastante tempo. E esse desafio, né, chegando já respondendo a pergunta, num grande desafio que eu vejo das clínicas e consultórios é a organização financeira, né? Porque geralmente ali o médico se forma, ou o dentista, enfim, para o profissional da área da saúde, e
e eles acabam crescendo muito rápido, tendo um bom resultado financeiro, e muitas vezes acaba faltando tempo de organização São financeira. muito técnicos, né? Exatamente. Então a técnica acaba tomando conta do tempo deles e eles têm pouco tempo para organização financeira de fato. Então eu vejo que é um dos grandes desafios no meio médico e também odontológico, essa organização e como fazer esse planejamento, esse orçamento de uma maneira eficiente. O que eu percebo em alguns clientes nossos, assim, que são diversos perfis, né? Mas desde aquele que está iniciando a carreira, ao que já estava com mais tempo de negócio. Então, essa transição da parte técnica também com a parte de gestão, ela é desafiadora, né? Desafia todos os empresários, né? Uhum. E o médico, o dentista, eles têm o tempo muito corrido e não tem esse conhecimento de finanças, de marketing, empresarial mesmo, né? Porque Exatamente. na faculdade não existem Não cadeiras existe. assim, pelo menos aqui no Brasil não se trata aí, isso, né? Claro que não dá para generalizar, mas assim, a média dos nossos clientes, assim, a média também das pessoas que chegam na consultoria, para nós pelo menos, acredito que para ti também, Leandro, né, Leandro? Chegam com bastante conhecimento técnico e nem sempre tanto conhecimento de gestão, né? Com certeza. Isso eu acho que é o que peca a maioria das faculdades, né? Não só a faculdade de medicina. Na faculdade de direito também a gente não tinha aula de gestão, não tinha aula de finanças, né? A gente sai da faculdade sabendo advogar, mas a gente não sabe como que é a vida de empresário, né? E para atividade empresarial, para médico que hoje praticamente virou um empresário, né? Finanças é um dos pontos chaves para ele ter uma base sólida para ele conseguir construir o que ele quer, né? Exato, porque muitos deles abrem a empresa para poder tirar nota para o hospital, né? Depois botam um Esse é o consultório, começo, né? é o começo. Aí, depois de um tempo, se dão conta que são empresários do ramo. Aí começam a ter funcionários, começam a ter desafios com contas ali, porque recebem bastante, faturam bastante e se deparam com esse tipo de desafios que todos os empresários têm no dia a dia, né? Exatamente. E sem contar, não sei se acontece no escritório de vocês, mas tem amigos assim que eles falam, minha esposa também fala que acabou de sair, saiu da faculdade, já tem banco procurando com conta Van Gogh, já com conta Sim, com certeza. personalidade, já saiu da faculdade, nem recebeu o primeiro salário ainda, já tem contas. Aí tem um amigo meu também lá de Maringá que ele fala que os amigos dele que saíram da faculdade, primeiro plantão que fizeram lá no mês deu 20 mil reais, 30 mil reais, já foram comprar carro, já foram comprar casa, já se atolaram de boleto e agora não consegue sair de plantão, né? É, Fazer plantão, 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 ficam naquela recorrência ali, ficou né? na. Eu sou o Michel Bueno, sou contador, especialista na área da saúde também, trabalho com o Fábio no Grupo PJ. Nós temos diversos clientes dentistas, médicos, nutricionistas, todos da área da saúde, então a gente, né, quer bater esse bate-papo com vocês hoje aqui para estar agregando, né, no nosso dia a dia. E vou começar pelo Dr. Leandro, então, perguntando também, assim, na parte jurídica, Leandro, né, de forma geral, assim, o que que é o mais preocupante hoje? O que que é o mais, o que que tu vê que os clientes procuram, tem mais problemas? Além da parte financeira, né, que é essencial para médico, para dentista, juridicamente eu separo em 3 pontos, né? Podemos separar em 3 pontos. Primeiro ponto, societário tributário, né? Primeiro societário, que o médico precisa se atentar qual que é a sociedade que ele está entrando, né? Quais são os sócios que participam dessa sociedade, se é uma sociedade empresária, se é uma sociedade simples, qual o risco que a sociedade representa para o patrimônio dele e qual o risco que o patrimônio, que a atividade dele representa para a sociedade também. Disso a gente parte para o tributário, que tem relação ali, independente do tipo de sociedade, vai ter alguns regimes tributários. Essa é a parte societária tributária e pode incluir também a parte contratual, né? Hoje um grande calo nos médicos, vamos dizer assim, são contratos, né? Muitos hospitais grandes trazem contratos completamente complexos. Os médicos não têm tempo para analisar o contrato, acaba assinando o contrato sem saber as consequências que esse contrato traz, e acaba gerando risco, né? Inclusive risco financeiro. A parte Porque muitas vezes eles pensam assim, vou abrir a empresa, só quero pagar menos impostos, né? Geralmente é o que geralmente chega pra gente, né? Exato. é isso Só que que, eles então, procuram. até fala para quem está nos escutando, se puder falar para a câmera. Então, tu falou 3 pontos principais, quais são eles? Se você está abrindo uma clínica hoje, né, ou se você já tem uma clínica, você precisa prestar atenção em 3 pontos. Ponto societário, para verificar quais são os riscos societários que essa atividade, que essa empresa que você está entrando vai representar para o seu patrimônio. O risco tributário, para verificar se você está pagando imposto além do devido, né, ou, no pior das hipóteses, menos do que o devido, que daí você vai estar criando um passivo tributário. E também na parte profissional,
para verificar os documentos que você médico, você precisa ter, para caso seja processado, processo judicial ou processo administrativo, você pelo menos vai ter uma boa fundamentação, uma boa base para a defesa. Uhum. Né? Eliane, tu falou também assim sobre os tipos de sociedade, porque eles acabam muitas vezes sendo convidados por outros médicos e não sabem muito bem. Eu suspeito que muitas vezes nem olham nem um contrato com ou mandam para um advogado ler da parte dele, né? Vão assinando para poder entrar na clínica e já receber ali a sua parte da produção, digamos assim. Qual é a diferença, assim, entrar numa sociedade limitada, outro tipo de sociedade que tu estava falando há pouco tempo? E até complementando, desculpa, Leandro, te interromper, essa dúvida do Michel ali é bem interessante, porque muitas vezes acontece com os nossos clientes, né? Eles são sócios de algumas empresas com outros médicos e tem a clínica deles que é só deles, vamos supor. E aonde tem esse risco maior, essa interferência de uma empresa com a outra, se puder esclarecer um pouquinho sobre isso também, eu acho que seria interessante. Isso até é um caso interessante, né? Que tem uma cliente que eu atendi, ela entrou nesses esquema de hospital, né? Você tem que entrar num grupo do grupo de ortopedia do hospital, você tem que participar desse grupo para poder trabalhar, para poder receber. Né? E ela fazia parte de um grupo e ela mandou o contrato social para mim, era como uma sociedade simples. Né? E daí eu expliquei para ela o risco. A sociedade simples é uma sociedade composta por só médicos, né? Precisa ter pelo menos 2 médicos para ter uma sociedade simples. Sim. E o perigo da sociedade simples é o seguinte: todo risco que a sociedade tem para com o paciente, para com o hospital, né, risco civil de processo de erro médico, risco trabalhista, risco tributário, e a empresa não conseguir suportar o pagamento, o patrimônio dos sócios, os sócios que fazem parte dessa sociedade simples, vai responder por toda a dívida. Né? Então, se, por exemplo, numa clínica tem 10 médicos, uma sociedade simples, um médico é o mais arrojado, ele arrisca mais na cirurgia, ele faz algum problema, acontece algum problema com o paciente processa a clínica toda e processa o médico pessoa física. Se ele não pagar e a clínica não pagar, todos os outros sócios vão responder pela essa dívida. Sim, imagino. E o médico acaba não sabendo. Essa médica, eu expliquei para ela não sabia desse risco, né, nem imaginava que poderia correr o risco desse jeito, e ela pediu para sair da sociedade. Né? Em relação à sociedade própria, a gente pode escolher ou uma sociedade simples. Mas deixa eu só te interromper. Então, assim, você que está olhando, ó, quando você foi convidado para fazer parte de uma sociedade simples, é bem aconselhável que você converse com um advogado para entender a diferença de uma sociedade limitada, se de fato esse tipo de sociedade vale a pena para você, porque tem outros riscos, não é só entrar na empresa e sair faturando, né? Trabalhar, fazer a parte operacional e sair recebendo. Se esse administrador da clínica tiver uma má gestão, por exemplo, pode, né, respingar ali para quem está entrando, às vezes, com 1%, 10% ali, e não tem muito conhecimento. E respingar no patrimônio pessoal. Né? E respingar no patrimônio pessoal. Bem, bem importante, né? Mas exatamente isso. pode. Em relação ao contrário da sociedade simples, tem uma sociedade empresária que daí sim já tem uma proteção maior, né? Porque daí o sócio entra como participação de cotas dessa sociedade empresária. Uhum. Caso a sociedade empresária não faça frente à dívida tributária, trabalhista possível, esse médico vai responder com base no percentual das cotas que ele tem nessa empresa. Que aí tem como se fosse uma camada de proteção. Tem uma camada de proteção. E mesmo que essa camada de proteção não seja suficiente, judicialmente vai ter que comprovar que esse médico agiu com má fé, que agiu contra o contrato social, vai ter que ter um caminho muito mais longo do que seria uma sociedade simples. Uhum. É uma proteção que a sociedade empresária tem, né, para com o médico, só que uma sociedade empresária também ela acaba beneficiando alguns tipos de regime tributário que a sociedade simples e outros tipos de regime tributário. Perfeito. E falando em tributário, pelo menos assim, a gente vê muita gente chegando, muitas clínicas chegando no Simples Nacional. É o mais comum? É o que mais tu aconselha também? Quais outras opções que tem também, assim, além do Simples? O Simples Nacional é o mais comum, né? Geralmente, o médico ou vem uma clínica nova no Simples Nacional ou um pouco já mais instruído, já caminhando pelo lucro presumido. Uhum. Mas normalmente é o Simples Nacional. E eu até brinco, né? Que se o Simples Nacional fosse difícil nacional, ou se fosse complexo nacional, o médico se questionaria mais. Né? Ele se questionaria mais. Porque eu acho que por ser Simples Nacional, engana. Porque, né, que tudo que é simples é mais barato. Então o médico acaba achando que está pagando menos imposto. Exato. Só que na maioria dos casos, o Simples Nacional ou ele está no céu, pagando menos imposto possível, ou ele está no inferno.
Então, a sim. carga tributária mais alta que tem. Isso é uma coisa que tem bastante dúvida, né? Também tem aquela questão da relação do fator R, que é o custo da folha de pagamento, né? Não sei se tu pode explicar pra gente o que que é o fator R, o que que influencia, conversar pra gente aqui, pra quem estiver nos escutando, explicar, porque essa é uma dúvida, assim, eu acho que 90% dos Bem recorrente. clientes que têm, assim, clínica, que estão iniciando, principalmente, não sabe a diferença. Eu acho que é um dos grandes motivos que fazem o empresário, a empresária que está no Simples pagar imposto a mais, não? Sim, esse é um ponto interessante também que os médicos não têm conhecimento, né? Às vezes ele não tem conhecimento até porque ele Até não porque é tem difícil, interesse. né? Não é que é difícil, mas tem que querer entender, né? Tem que O querer fator R, entender, né? E né? acompanhar, inclusive, né? Eu acho que o tributário é difícil para todo mundo, né? Na minha turma de faculdade tinha 40 alunos, acho que só eu e mais dois que seguiam para o tributário. O resto foi tudo para outras áreas, Uhum. né? Então a gente tem que ter o interesse e a E vontade além de de querer tudo é muito entender. dinâmico, né? Isso, muito, Exatamente. né? Então, o Simples Nacional, temos duas opções, anexo terceiro e anexo quinto. Para você ter o benefício do anexo terceiro, que é o melhor de todos, você precisa cumprir o fator R. O que é o fator R? O fator R é uma relação entre a receita bruta e a folha de salário. Se dentro dessa relação atingir 28%, você pode ir para o anexo terceiro. Você está pagando menos imposto possível até determinado nível de faturamento, que dependendo do faturamento, compensa pelo lucro presumido, né? Mas basicamente o fator R é o divisor de águas do Simples Nacional. Se você atingir a relação receita bruta folha de salário em 28% para mais, você consegue ir para o anexo terceiro e pagar menos imposto. Importante também complementar, né, Leandro? A folha de pagamento, nesse caso, ela contempla também o prolabore dos sócios, né? Então, Exatamente. Uhum. até separando, né, o que que é Sim, prolabore e o que que é dividendos, né? Tudo que tiver em prolabore entra como folha de pagamento para fazer o cálculo do fator R. sim. E tem só falando de Prolabore, isso também confunde bastante. É, É, como é que faz, assim, alguma dica que tu possa deixar aqui pra gente para poder estabelecer um Prolabore, não misturar ali essa parte das finanças do Prolabore versus distribuição de lucros? Tem alguma dica, Fábio, assim, para... sim, com certeza. Na verdade, eu costumo dizer que a grande diferença do prolabore para a divisão de lucros, o prolabore é como se fosse o salário dos sócios, né? Então, assim, na hora de definir um prolabore, o ideal é que se defina um valor necessário para passar o mês ali, para ter uma remuneração do sócio. E aí, se criar uma estratégia de divisão de lucros, que pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral, depende da estratégia da empresa, né? E aí, sim, se apura o lucro, se aufere o lucro e faz a divisão de lucros conforme os sócios da empresa. Estava tendo uma conversa hoje cedo, né? Hoje, 11 horas, conversei com uma cliente de Alagoas. E ela tava questionando, tava falando para ela a questão de Prolabore, que eu vi que o Prolabore dela, ela é sócia do marido, ela tem duas empresas, uma do Simples e uma do Presumido, e na empresa do Simples, ela tá como sócia, tá como tirando Prolabore. Uhum. Aí, Prolabore tava 60% da fatura R. Eu falei, não, dá pra gente reduzir, né, para diminuir o Prolabore, diminuir o imposto de renda, Sim, diminuir a contribuição. Daí ela me questionou se o Prolabore, se ela poderia primeiro receber distribuição de lucro mensal, e se reduzir o Prolabore para um salário, não poderia impactar em financiamento de carro, de imóvel, porque ela tem medo de que reduzindo o Prolabore dela, ela não consiga comprovar renda. Tem Sim, alguma relação, tem algum risco em relação a isso também? pode influenciar sim, porque, né, o Prolabore, que vai ser como o Fábio falou, né? Como se fosse um salário do sócio, tá? Até assim, uma pergunta bem recorrente, bem comum é se o Prolabore é obrigatório, não é obrigatório. Uhum. E tem sim, né? Não lembro de cor, mas é uma instrução normativa da Receita Federal, a gente pode deixar até aqui depois, que o Prolabore ele é obrigatório, né? Principalmente aquela empresa que ela está gerando lucro, que ela tem uma operação, parte do princípio que tem alguém exercendo o trabalho laboral, né? Por isso Uhum. Prolabore. Então, e sim, ele compõe a base para imposto de renda também, né? Então, a pergunta dela, a resposta seria que é, vai influenciar, porque lá na declaração de imposto de renda vai compor a renda dela. Então, se ela diminui o Prolabore ali, ela vai ter uma renda menor, sim. né? E se pegar um ano, por exemplo, ali que ela não teve tanto lucro na empresa, que não teve tanta distribuição de lucros, às vezes ela vai ter só o Prolabore como comprovação da renda, né? Então, exemplo, eu tirei aqui no ano 30 mil reais de Prolabore e eu tive mais 30 mil de distribuição de lucros, a minha renda anual vai ser 60 mil comprovada para financiamentos, para, né, enfim, no meu imposto de renda. Agora,
se eu não tive o lucro lá e diminuiu o Prolabore, às vezes eu posso ficar com uma renda muito baixa que não reflete realmente até o que ela retirou da empresa, né? Então, isso que o Fábio falou é bem importante também. E o que ela perguntou é bem comum, assim, né? O pessoal tem essa dúvida, né? Assim como se o Prolabore é obrigatório, né? Sim. Então, o Prolabore é obrigatório sim, né? E outra questão, né, Michel, complementando também, é que é uma dúvida muito recorrente também, é a diferença entre o que que é o lucro, né, que tu vai fazer, a divisão de lucros, e o que que é sobra de caixa, né? Então, nem sempre o que está no caixa é o lucro da empresa. Então, para fazer essa divisão de lucros, o ideal é que se tenha uma estratégia, isso inclusive conste em contrato, num acordo de sócios, e que esteja alinhado com a contabilidade, né? Para não distribuir lucro sem que tenha lucro de fato na empresa. Sim. Até aproveitando, só uma questão que você estava falando já de forma introdutória, a parte do contrato social, o tipo de empresa. Uma coisa que eu vejo que é bem importante fazer, bem legal, é o acordo de sócios, né? Uhum. Tu pode explicar pra gente a importância de um acordo de sócio numa sociedade médica, para que que ele serve e por que que tu sugere fazer um acordo de sócios? Sim. Para uma empresa, sociedade simples ou sociedade empresária, contrato social é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. É onde ela nasce, e eu brinco também que como se fosse o testamento da empresa. É a certidão de nascimento e o testamento. Uhum. É como se fosse o regime de casamento que você escolheu com sua esposa. Né? Mais estático, né? Porque uma comparação, né? Regime de casamento, você vai casar com sua esposa, você vai no cartório e vai decidir. Qual que é o regime de casamento? Comunhão universal, parcial de bens ou separação Sim. total. Ali você já está definindo o final do casamento. Né? Você já está definindo como que vai ter, né? Não deu errado, já está definido a separação de bens. O contrato social também. Deu errado, já tem que estar definido como que vai ser a dissolução. Né? Faleceu alguém, como que vai ser feita. Você vai entrar novo sócio, não vai entrar novo sócio, se os herdeiros vão entrar, se a esposa do sócio falecido vai entrar, se não vai, isso tudo tem que estar no acordo de sócio, no contrato social. E no contrato social tem alguns requisitos que o Código Civil prevê que são obrigatórios. Então isso tem que estar previsto no contrato social. E aí fica uma coisa, às vezes, um pouco padrão, assim, também, né? Pelo menos alguns contratos que eu já li, já peguei, assim, eu acredito que muitas sociedades nem discutem muito as cláusulas que estão no contrato, né? Por isso, eu acho que o acordo de cotas também. Esse é um ponto bem importante em relação ao contrato social. Eu já peguei cliente que tem contrato social de um restaurante, um contrato social de uma loja e um contrato social de uma clínica Todos médica, iguais. todos iguais. Né? Não tem, só mudou o nome e a participação societária, o resto é tudo igual. E o contrato social de uma clínica médica é totalmente diferente de uma loja e de um restaurante. Tem que ser um contrato específico para aquela atividade. O acordo de sócio e o contrato social é público. Qualquer um pode ter acesso ao contrato social. Né? Fica publicado. Acho que essa é uma grande diferença também do acordo de sócios. Fica registrado na junta comercial Então, ou no o cartório. acordo de cotas é um contrato particular que a gente define o que, por exemplo, nós 3 sócios aqui, coisas que não necessariamente estão no contrato social. Exato. O acordo de sócios são documentos, instruções entre os sócios que não precisam ser públicas, e ali você pode definir quem que vai entrar, quais são os requisitos que vai entrar. Um ponto importante de acordo de sócio: o pai tem 3 filhos, um dos filhos tem mais aptidão para manter a atividade da empresa. Ele pode colocar que aquele filho vai continuar como diretor da empresa. O filho, para virar diretor, vai ter que passar por todas as etapas da empresa, vai ter que ter faculdade X, vai ter que ter pós-graduação. Ele pode definir como que o filho vai chegar até aquele cargo de direção. Ele pode definir se um dos sócios falecer, como que vai fazer? A esposa vai entrar, o filho vai entrar, vai fazer a apuração de haveres, vai fazer o pagamento, como que vai ser feito o pagamento. Né? Isso tudo definido no acordo de sócios. Eu tenho um cliente aqui que ele é um grupo também de médicos, e está definido nesse acordo de sócio que para entrar um sócio tem que ser cooperado da Unimed. Se não for Sim, um cooperado na pré-requisito Unimed, que a sociedade Que combinou, né? definiu, né? se não for Sim. cooperado na Unimed, nem E o passa legal pelo... disso, né, Leandro, que assim, não tem depois, o Fábio quer mudar a regra, né, no meio do caminho já não tem mais, né, ele acordou, foi bom pra ele ali, então fica bem claro, né, fica bem transparente que foi combinado lá no início, né. Sim, isso é bem importante também para startup, né, para empresa nova, empresa de inovação, que vem um investidor. Quando vem investidor, todo mundo aceita, legal, entrou dinheiro. Mas quando começa a startup dar dinheiro, ele já começa a questionar: por que eu tenho que pagar esse cara aqui se ele nem está trabalhando? Uhum. É só que ele não lembra Sim. que no começo foi ele As que regras injetou. foram estabelecidas. Né? Isso. E também até em sociedades médicas, porque
né? Já tivemos casos ali que a gente vê de clientes e sociedades da carteira se desfazendo, porque no início do plano tudo é bonito, né? Vamos lá, investimos na clínica, compramos maquinários. Quando vê o doutor Leandro, por exemplo, é um médico que precisa comprar uma máquina de raio-x. A sociedade investe ali 100, 200 mil reais numa máquina de raio-x e as coisas mudam, né? A vida muda. Uhum. Então, daqui a um pouco o doutor Leandro a esposa precisa mudar de cidade, aí ele não vai fazer mais parte da sociedade. Quais são as regras de saída dessa sociedade? Né? O doutor Leandro tem que deixar ali, em quanto tempo, qual é a responsabilidade dele? O valor do investimento está ali feito, né? Então, isso também pode ser tratado num acordo de cotas, né? Pode ser tratado. Como é que vai recomprar aquelas cotas, né? Exatamente, pode ser tudo acordado e soluciona muito mais rápido, né? Do Sim, que já tá as regras do jogo já tá na mesa, todo mundo já sabe, já conhece, né? Para você levar para o judiciário isso facilita também para o juiz. Agora, se não tá nada definido, primeiro, os sócios vão ficar tudo na mão de um juiz, né? Não vai ter acordo de sócios, não vai ter uma solução em conjunto. É um juiz que vai decidir por eles, né? E vai saber quanto tempo vai demorar uma ação sim. dessa também, né? Pode ter defesa, pode ter contestação, pode ter um monte de coisa no processo que vai. E muitas vezes a empresa fica trancada com esse tempo todo, né? A operação da A empresa operação fica. fica Acaba trancada. falindo a empresa por uma Exato. questão, às vezes, só de um combinado que fique claro que tem uma validade jurídica ali para poder se desfazer ali a sociedade de uma maneira mais rápida, assim, e saudável, Mais né? saudável. É. Ah, que legal. E Fábio, assim, a grande maioria assim dos consultórios, clínicas, não tem assim um administrador fazendo a gestão do dia a dia, gestão financeira. São pequenas empresas, né, que muitas vezes é o médico, a médica, o dentista, né, com uma, duas secretárias que estão focando em crescer realmente ali, estabelecer faturamento. Para onde essas clínicas podem começar assim um planejamento financeiro? Eu diria que é uma ótima pergunta. O planejamento financeiro, ele tem que começar, na verdade, vinculado à estratégia da empresa, né? Então, assim, depende muito se é uma empresa nova, se é uma empresa que está começando, ou se é uma empresa que já tem um histórico, né? Então, assim, baseado no histórico, quando é uma empresa que já existe, a gente vê, assim, onde estamos e aonde queremos chegar, né? Aí, com isso, a gente começa a definir o nosso planejamento financeiro. Então, depois do planejamento financeiro, eu costumo dizer que tem três pilares que são bem importantes, né? Que é o planejamento financeiro, depois o orçamento e, por último, o controle financeiro. Esses três pilares é o que faz o sucesso da organização financeira como um todo. Sim, bem interessante isso. Tu pode falar para nós aqui então quais são os três pilares que tu considera que para iniciar o que são os pilares da gestão financeira? Claro, para você que está começando a fazer um planejamento financeiro para a sua clínica, os três pilares fundamentais para a organização financeira são o planejamento financeiro, depois com o planejamento financeiro definido, que é onde a gente quer chegar, a gente define um orçamento para como a gente vai atingir esse objetivo do planejamento, e por último o controle, né? Não menos importante, porque sem controle a gente não consegue saber se o que a gente planejou está sendo cumprido e a gente vai conseguir usar de dado histórico para os próximos anos. E como que vocês fazem esse planejamento? Como vocês auxiliam médicos? Quem que geralmente faz? É a secretária, é o médico, é a gestora? Quem que controla? O planejamento financeiro, na verdade, geralmente quem faz é o próprio empresário, né? E muitas vezes eles nos procuram, né? A gente tem o serviço de BPO financeiro também, que não é um planejamento financeiro, mas sim a gente pode fazer uma consultoria e fazer um planejamento financeiro especificamente para o médico, né? Para a clínica. E a gente tem toda uma metodologia que a gente faz a implantação ali do BPO financeiro e a gente auxilia como chegar nesses objetivos, né? Como a gente definir as estratégias, como fazer um orçamento bem feito para um horizonte de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para depois colocar em prática essa organização. O que eu vejo assim, não sei se é a opinião do Fábio, mas muitos deles chegam no momento que eles ficam aquela agonia mesmo de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir ver o dinheiro, né? Muitos gastam bastante também, né? Não só no dia a dia pessoal, mas gastam com insumos, né? Com custos do consultório. E eu vejo que uma das coisas bem importantes é realmente iniciar pelo ponto zero. O que que é? O controle, né? É começar a dar luz ao que não se tem, né? Quando a gente não consegue enxergar. Se a gente for olhar para a parte financeira, muitas vezes as pessoas querem olhar resultados sem nem controlar diariamente o que gastou.
né? Então, o que é feito ali pela consultoria financeira também é começar, né, conciliando, olhando as contas, né, receber, a pagar, colocar num plano de contas, aí fecha-se um mês, já começa a se dar luz, né, até para, né, entender ali onde é que está se gastando mais, né, onde é que tá entrando também, né, o dinheiro, né, Fábio? Então, Sim. começar realmente do ponto zero, né? Isso aí até me lembrou um caso de uma cliente nossa, inclusive, que a dificuldade dela não era ganhar dinheiro. Na verdade, o faturamento dela era bem elevado, até em torno de 100, 120 mil reais. Porém, o controle dos gastos e despesas que ela tinha na clínica, ela não conseguia ter essa noção de como fazer. Aí ela contratou o serviço de BPO financeiro nosso e a gente começou a fazer as categorizações, separar o que é um gasto fixo do que é um gasto variável, entender taxa de cartão, fazer toda essa separação de conciliações bancárias e com isso ela conseguiu ter um horizonte de onde que estava saindo o dinheiro, porque ela, assim como ela ganhava muito, tinha um faturamento alto, ela gastava muito e não conseguia saber onde é que ia o dinheiro. E com isso a gente conseguiu fazer todo o mapeamento e ela entender as margens de lucro dela, que ela não tinha nem ideia qual era, né? Porque quando começa a ter consultório, gasto com secretárias, todos, né, todo custo que é inerente a uma empresa, muitos desses clientes, eles ficam preocupados mesmo, porque, poxa, Michel, eu ganhava mais antes quando eu não tinha empresa, quando não tinha custos fixos, ou Uhum. quando eu trabalhava numa clínica. Mas acontece mesmo, tem também um ponto de virada ali que se investe muito. Acho que uma das coisas bem importantes é ter cuidado, assim, né? Acontece alguns clientes que a gente já viu, lá pelas tantas, eles vão num congresso, vão num evento. Lá nesses congressos tem bastante a parte comercial de maquinários. Então a gente sempre vai ter o que investir, né? Sim. Será que é o momento? Será que eu já vou conseguir converter aquele investimento naquele maquinário, que às vezes eu gasto 50, 100, 200, 300 mil reais já em faturamento? Eu já estou preparado, às vezes até comercialmente ali para poder converter esse investimento de máquinas ali em faturamento e receita? A gente, né, vê muitas vezes se apertando porque começa, né, se financia, começa assume mais uma Imobiliza um parcela, recurso, né? imobiliza um recurso, lá na frente esse maquinário nem vai valer tanto, e aquele faturamento nem sempre vem de curto prazo, né, como se imaginam, né, então vai comprometendo aquela renda, né. Sim. Então, para um médico, ele pode ter a opção de aprender a se planejar financeiramente ou contratar o BPO, que vai fazer todo esse controle e passar para ele um panorama Eu de diria como que funciona. o planejamento, assim, ele é fundamental, né? Além do planejamento financeiro, né? Voltando um pouco antes, um planejamento estratégico, né? Então, se o médico tem essa aptidão mais empresarial, que é o que a gente falou ali um pouco anteriormente, né? São poucas as faculdades que dão uma noção de empresa, né? De como ser empresário, né? Ou a maioria não dá, na verdade, né? Então, assim, alguns sim já têm aptidão para fazer seu próprio planejamento, alguns não. Então, quando eles não têm, sim, a gente pode auxiliar bastante pelo BPO financeiro, através de uma consultoria mais específica. Aí vai depender muito da clínica também, né? Se for uma clínica menor, é mais fácil um pouco de fazer o planejamento. Se for uma clínica mais complexa, com mais médicos, enfim, com mais atividades, é um planejamento já mais elaborado também. Fábio, assim, ó, como eu falei no início, a gente está no final do ano, né, final do ano todo mundo gosta de planejar para iniciar o ano, né, de uma maneira mais organizada. O que que tu deixa de dica aqui para quem está nos escutando de planejamento financeiro agora para o final do ano e fazer um orçamento, né, para 2025? Tens algumas dicas aí para nós? Tenho, com certeza. Na verdade, 2025 promete ser um ano bem promissor aí. E as dicas principais que eu daria é, primeiro, olhar para o passado, né? Olhar para o histórico, né? O que a gente tem de dados históricos, né? Como eu falei anteriormente. Então, os nossos dados históricos, eles dizem muito de como a gente pode evoluir. Não que a gente precisa repetir o passado, mas olhar para trás, ver o que já foi feito, o que eu preciso investir em novos recursos financeiros, tecnológicos, humanos, o que eu preciso, qual o próximo passo. Se a minha clínica, por exemplo, eu sou a única pessoa que atendo, se eu quero colocar mais um profissional técnico, se eu quero ampliar o número de consultórios dentro da minha clínica, tudo isso vai definir a minha estratégia para fazer um bom planejamento, para depois ter um bom orçamento, separando o que é um gasto, um custo fixo, o que é uma hora clínica, o que é um procedimento que eu vou fazer na clínica. Tudo isso é importante e para a gente fazer um bom planejamento, né? Se eu sou um médico, por exemplo, que faço consultas na minha clínica e procedimentos em hospitais, já é um planejamento diferente. Se os meus procedimentos são todos internos na clínica, é também de outra forma que a gente faz o planejamento.
Então, separar essas precificações, né, tanto de consulta quanto de procedimentos específicos, fazem bastante diferença no planejamento financeiro. Legal. Leandro, então, assim, sobre impostos, tá? A gente tem agora até no final do ano também, até janeiro a gente escolhe o regime tributário para todo o ano seguinte, né? Mas uma pergunta que me fazem bastante, né? Na verdade, duas. Esses dias uma cliente nossa me perguntou, Michel, eu realmente quero fazer uma parte da receita do meu consultório sem nota fiscal. Tá? Vou receber pela pessoa física, né? Eu entendo aí que tu me orienta sempre a tirar a nota fiscal, fazer pela pessoa jurídica é mais barato, mas o que acontece quando uma pessoa física, que é um médico autônomo, ou até mesmo quando já é uma empresa no Simples Nacional, lucro presumido, ele recebe uma autuação. O que acontece depois que a Receita faz a autuação? Esse é um ponto interessante. A gente vinha de um passado que podia fazer muita coisa sem nota, né? Meu pai é contador, trabalhava em história de contabilidade também, então a gente acompanhava, né? A gente tinha restaurante em Maringá, o contador chegava lá, ó, emite tanto de nota que para esse mês precisa de tanto. A gente ficava lá, eu e meu irmão, Passar colocando, os cartões. escrevendo na mão lá, né? Nota fiscal. Mas hoje a gente tem uma Receita Federal, uma das mais modernas do mundo, das mais atentas, né? Cruzamento de dados total. Se uma clínica ela não está fazendo recolhimento de impostos corretamente, por querer ou sem querer, né? Tem muito médico que chegou no escritório já recolhendo cargo tributário como anexo terceiro do Simples Nacional, só que ela deveria estar no anexo quinto, né? Então estava devendo para a Receita. Porque na maioria das vezes os empresários, médicos, dentistas, eles acham que estão pagando muito imposto, né? Então Sempre, tá né? dizendo Essa que é a tendência. em alguns casos eles estão pagando a menos, na verdade, Às vezes estão pagando a menos e não e sabem. não sabem. Não sabe. Né? Estão numa bomba relógio e não sabe. Né? O que acontece? A pessoa está devendo, a Receita Federal tem 5 anos para verificar essa falta de pagamento. Sim. Durante esses 5 anos, a Receita Federal identificou, vai fazer uma autuação, um auto de infração, vai chegar numa cartinha para a empresa vai ter que apresentar defesa. Ou apresenta defesa, ou paga, ou parcela o débito. Apresentando defesa, ela vai ter o prazo de defesa administrativa, que vai ter defesa na delegacia da Receita Federal da unidade onde ela está. Se perder o recurso, perder a defesa, pode fazer recurso para o CARF, que daí vai lá para Brasília e vai ter a fase recursal também da Receita Federal. Se ela ganhar, acabou o processo. Se ela perder, a Receita Federal vai mandar para a Procuradoria Geral da União. A Procuradoria vai ter 5 anos para entrar com o processo de execução fiscal. Entrou com a execução fiscal, vai ter mais prazo para defesa judicial. Defesa perdeu o primeiro grau, vai para o segundo grau, perdeu o segundo grau, vai para STJ, STF. Então tem um longo caminho até que a dívida esteja devidamente constituída. Se não pagar, aí tem risco de bloqueio de patrimônio, penhora de conta Mas bancária. isso se for autuado por não estar tirando nota fiscal, por estar tributando a menos. Tributando a menos, não está pagando imposto correto, né? Aí Tá então pagando a entra num menos. processo tributário ali. Entra no processo, Administrativo e depois pode virar judicial. depois pode virar judicial. Sim. E se for comprovado que de fato eu não estava tirando nota e que eu estava errado, o que acontece? Nesse processo, geralmente nesses processos de pagamento de imposto a menor, a Receita Federal também vai poder abrir um processo criminal. Um processo Pode virar um processo criminal, contra então. crime e contra a ordem tributária. Então, ele vai ter 2 processos, um administrativo perante a Receita Federal por falta de pagamento e outro processo também por conta de um crime contra a ordem tributária. E vai ter que apresentar defesa nas duas esferas, né? Na esfera tributária e na esfera criminal. Nossa, que importante, viu? Pode virar um processo criminal, aquela simples. Mas meu amigo também faz, né? Que eles gostam muito de falar, pode virar um processo criminal. Então vamos responder. O teu amigo também pode responder um processo criminal, né, Fábio? Então Exatamente. é bem importante isso, né? Tirar as notas fiscais. Meu amigo também faz, eu sempre fiz assim, nunca deu problema. As objeções dos médicos, né? Exato. É, mas quando vira um processo criminal, imagina, pode. Eu tenho certeza que a grande maioria nem imagina que pode virar um processo criminal, né? Às vezes por nunca ter visto, né? Nunca ter visto. Acaba É. querendo correr o risco ali, mas É. quando pode acontecer uma questão muito grave. O que chega muito pra mim, assim, às vezes até por mensagem do WhatsApp, tá?
algumas, por indicação, assim, de algum advogado ou uma pessoa que não é da área da saúde, conhece algum profissional da área da saúde, chega me perguntando, Michel, eu recebi tal indicação para falar contigo, mas eu queria tributar que nem a minha amiga, minha colega. E aí, assim, cada realidade é uma, né? Porque, assim, cada faturamento, cada custo de folha, cada custo de consultório, cada especialidade é uma. Então, que às vezes tem até algumas diferenças tributárias por especialidade também, mas eles vão em alguns eventos, congressos, até reuniões que eles escutam falar. E muitas vezes a própria pessoa que falou também não sabe muito bem quanto é de fato que está pagando de imposto, né? Não sei se tu consegue, já teve essas situações também. Aí, Já quando a gente vai bastante. conseguir fazer uma análise dos dados ali, primeiro que não consegue nem ter os dados do comparativo que a pessoa está fazendo, né? Mas quando vai olhar para a situação de quem perguntou, às vezes ela está tributando certo, né? O contador está certo ali, não tem muito o que fazer, né? Realmente, a carga tributária no Brasil ela é alta, né? Então, o que sempre vale a pena é ter uma pessoa jurídica para tributar menos e fazer a distribuição dos lucros, né? Geralmente os médicos chegam e falam, quero fazer equiparação. Quero fazer equiparação hospitalar. Meu amigo tem também quer. Sim, Só que a atividade do amigo é diferente dele. Né? sim, A forma de atuação é diferente dele. sim. A gente precisa analisar. Eu faço até um comparativo com o médico de que o médico também, quando ele vai atender um paciente, cada paciente é diferente um do outro. Não tem como ele fazer. Embora ele faça o mesmo tratamento, aplique a mesma técnica para um paciente, o resultado pode ser diferente do outro. Né? Então, no aspecto tributário também, a gente precisa analisar. Cada clínica é uma clínica diferente da outra. A gente precisa analisar desde faturamento, tipo de procedimento, folha de pagamento, quantidade de sócios, tudo isso a gente tem que analisar e juntamente com o planejamento estratégico futuro, olhando sempre o passado também, para ver como que vai ser o movimento financeiro dessa clínica para poder escolher qual o regime tributário mais adequado. Né? E essa equiparação hospitalar, ela tem uma tributação menor para quem está no lucro presumido. Lucro presumido. E quais outros pré-requisitos, Leandro, se tu puder falar para nós aqui, Lucro quem está presumido. nos escutando? Empresa, uma clínica médica que está no lucro presumido, que quer ter direito à equiparação hospitalar, ela tem que cumprir 3 requisitos. Ela tem que ser uma sociedade empresária, ela tem que fazer procedimentos médicos, não pode ser consulta, e ela tem que cumprir os requisitos da Anvisa. Se ela cumprir esses 3 requisitos, ela pode ter direito à equiparação hospitalar, que reduz até 70% em relação ao imposto de renda e 62% em relação à contribuição social sobre o lucro líquido. E isso, assim, de percentuais do quanto que reduz o total, assim, na média, você tem ideia de impostos? Total pode chegar Porque até uma empresa no lucro pode presumido chegar paga na faixa aí de 15 a de 15, 17%, mais ou menos. de 15 pode chegar até uns 7,98 mais ou menos, Sim. né? Tem uma redução considerável, né? Uns 80% de redução, né? Lembrando que a equiparação hospitalar vai reduzir imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? PIS, COFINS e ISS mantém como estava antes. Né? Uhum. E outro ponto interessante também da equiparação hospitalar é que tem que verificar se vale a pena, porque ISS é imposto sobre serviço, é municipal, e ISS varia de 2% a 5%. Tá, Né? Então, se o município for 2%, às vezes a redução da equiparação hospitalar não vai ser tão grande quanto o município que cobra 5% de ISS. entendi. Tem que fazer Tem que fazer conta. Né? você fazer conta, analisar cada caso para poder ver se é melhor o ISS fixo, a equiparação hospitalar, se tem direito à equiparação hospitalar também, tem que analisar cada caso também ali. Isso. E esse ano, em fevereiro, teve uma decisão em relação ao ISS fixo. Né? Via de regra, o ISS fixo tem direito a uma sociedade simples. Né? A sociedade simples tem direito a ISS fixo. Ah, entendi. Saiu uma decisão em fevereiro, se não me engano, fevereiro ou março, autorizando também a sociedade empresária a também ter direito a ISS fixo. Só que isso via judicial, por enquanto ainda via judicial. Uhum. Né? Mesmo o ISS fixo sendo de direito de sociedade simples, ainda tem município que não aceita. Ainda tem município que precisa entrar com ação judicial. Mas agora também tem essa possibilidade para a sociedade empresária também ter direito a ISS fixo. Mas aí provavelmente vai ter que entrar com um processo Tem que entrar com processo judicial. contra a prefeitura para poder estar questionando essa questão do ISS fixo. Isso. Entendi. Isso faz buscando um advogado ali para ver o caso ali, ver se vale a pena também entrar para ter o ISS fixo, ou se vale a pena mudar para outro regime tributário. Aí cabe toda a análise, né? Verificação do tipo societário, ver o risco societário, ver se vale a pena ISS fixo, ver se vale a pena equiparação hospitalar, né? Onde que ela se encaixa, né? E ver qual que é o cenário mais favorável para Sim. Qual a melhor estratégia, né? Qual que é a melhor estratégia. Tá certo. Pessoal, a gente fez também há um mês atrás um formulário de perguntas para estar discutindo aqui com vocês hoje,
para os nossos clientes do Grupo PJ. Então, vários deles mandaram algumas perguntas que queriam que a gente discutisse aqui hoje, tá? E uma delas, Fábio, a nossa cliente, a Camila, que é uma fisioterapeuta, ela quer dicas de precificação, porque ela tem muita dificuldade de como precificar certo. Ela não sabe muito bem o que colocar na precificação, como precificar, ela não sabe se ela está ganhando dinheiro naquela consulta ou não, tanto nas consultas que ela faz, que ela atende, quanto no que às vezes ela tem alguns outros fisioterapeutas dentro da clínica. Tens algumas dicas para deixar para Camila? Claro. Importante também, se essa é a sua dúvida de como precificar, a gente recebe bastante essa demanda aqui na empresa, aqui no Grupo PJ. E a gente tem até uma ferramenta para disponibilizar. Depois, se quiserem me procurar ali nas redes sociais, eu disponibilizo para vocês. Que é uma planilha Excel, basicamente, que separa todos os gastos fixos para a gente saber qual é a nossa hora clínica e os procedimentos que a gente faz, né? Então, se a clínica tem procedimentos, a gente separa como é que a gente faz essa composição dos custos da clínica. Isso é bem importante. Separar o que é gasto fixo, que são aqueles que acontecem independente da prestação do serviço, dos gastos que são conforme a prestação de serviço. Então, com isso, separando o que é consulta e separando o que são procedimentos, quando é o caso da clínica, a gente consegue ter uma noção exata de quantas, por exemplo, quantas consultas a gente precisa fazer para pagar o nosso custo fixo. E aí, a partir daí, a gente começa a ter as margens de lucro. Então, com isso, a gente consegue separar bem o que é consulta do que é procedimento e colocar nossas margens em cima para ter uma boa precificação e garantir com o controle de custos que a gente tenha essas margens projetadas. E uma coisa assim que é bem recorrente, dúvida também, não sei o que tu considera assim, o que é um custo fixo, um variável, o que eu posso colocar como os principais custos fixos e variáveis numa operação de um consultório, uma clínica? Claro. Na verdade, como eu comentei, custos fixos são aqueles que ocorrem independente da prestação de serviço, né? Então, assim, um contrato de aluguel é um custo fixo, uma conta de energia, um equipamento que tem independente da prestação de serviço. Todos esses custos que ocorrem independente se o serviço está sendo prestado ou não, é um custo fixo. Quando é um custo variável, é aquele que tem conforme a prestação do serviço. Então, assim, se eu tenho uma secretária, ela faz parte do meu custo fixo, porque independente de eu ter as consultas ou não ter, vou ter aquele custo mensal. Então, essa é o X da questão, né? Se o custo ocorre independente da prestação do serviço, ele é fixo. Se não ocorre, depende da prestação. Se eu tenho um terceirizado, por exemplo, que eu só tenho o custo quando ele tem a prestação, ele é um custo variável. Perfeito. E Fábio, assim, acontece muito também com alguns clientes que estão principalmente em lucro presumido, e aí aqueles que não estão acostumados tanto com a dinâmica do lucro presumido, agora em janeiro muita gente muda para o lucro presumido, e aí eles estão acostumados a fazer o pagamento da guia das mensal ali, todo dia 20, e com o lucro presumido eles começam a fazer o pagamento dos impostos separados, PIS, COFINS, né, enfim, Um calendário ISS, de impostos. o calendário de impostos. E muitos deles ficam muito preocupados quando recebe lá em abril a primeira guia de imposto de renda, né? O advogado tributarista, o contador fala, conversa, explica, mas como é que tu pode deixar uma dica assim para guardar, reservar, fazer uma reserva para esse imposto que é o mais pesado, né? Que até quem busca equiparação hospitalar é por isso também. Uma dica financeira, assim, né? De como reservar esses valores aí de acordo com o faturamento para não ter surpresas lá nos trimestres depois do presumido. Claro, é uma boa estratégia. Na verdade, me veio aqui a recorrência, na verdade, de fazer provisionamentos, né? Não só para os impostos, mas sim, extremamente importante, para aqueles impostos que são trimestrais. A gente provisionar esses valores, então, ver com a contabilidade qual é a média de imposto que a gente vai pagar no trimestre, dependendo do faturamento que a gente está projetando, e tudo vai sempre voltar ao nosso planejamento estratégico, né? Então, assim, se eu estou projetando faturar X, eu vou ter tanto de imposto, então eu vou fazer uma média e vou provisionar esse recurso. A dica que eu dou, inclusive, é separar em uma outra conta bancária. Deixar uma conta bancária só para provisionamentos. Então, guardar esses recursos ao longo do mês é importante para quando chegar no trimestre, tu já ter ele disponibilizado em caixa para pagar e não ter aquele baque no caixa. Além disso, complementando essa questão dos impostos, eu costumo dar essa dica também de provisionamento para 13º, né? Geralmente é uma questão que todo mundo pensa só nessa época que a gente está agora do ano, né? Novembro e dezembro, quando tem que pagar o 13º. Mas o ideal é que se ao longo do ano a gente vá provisionando esses recursos e chegue no final do ano e o desembolso do caixa seja mais tranquilo. Em relação ao provisionamento, né, trazendo a experiência de advocacia empresarial,
né, com defesa de processo judicial, a gente também tinha provisionamento de processos judiciais. Uhum. A gente já verificava ali qual que era a chance de êxito do processo. Se o êxito fosse baixo, já passava para a empresa, né? Já vai se separando aqui, ó, porque uma hora vai ter que pagar, né? E isso a gente traz também para o processo médico. Se o médico foi processado por um processo de erro médico, a gente vê qual que é a chance de êxito, se perder, quanto que ele pode perder, e daí a gente já informa a contabilidade também para ir separando mês a mês ali, para não chegar no final do processo e ter que pagar R$ 80.000 assim de uma hora para outra. Sim. A gente já vai fazendo esse provisionamento também prévio, né, para ajudar o médico. Olha que importante, pessoal. A gente está falando aqui de organização financeira. Duas dicas muito valiosas sobre provisionamento e organização. Fábio disse aqui para a gente abrir uma conta separada, justamente para não misturar essa reserva do planejamento para eventualidades, né? Exatamente. Para 13º, para coisas que a gente já sabe até que vai acontecer, mas né, não é todo mês ali que acontece. E pode não ter um faturamento tão grande no mês, naquele trimestre, e se não reservou o dinheiro, vai apertar as contas. Já o doutor Leandro trouxe aqui, na parte de direito médico, né, doutor Leandro, uma dica extremamente importante, né? Eu tive um processo e fui assessorado por uma advocacia e eu, né, tenho chance de perder esse processo e ter que pagar. Então, é importante sim para a continuidade do negócio, para a organização financeira, entender com o advogado, entender como é que está esse processo e fazer um provisionamento financeiro, porque senão depois não tem o dinheiro, às vezes tem que estar recorrendo a empréstimos com juros altos né, e quando tem acesso ao crédito, né? Então, dicas muito valiosas. Com relação o Daniel, o doutor Daniel lá de São Paulo, ele fez uma pergunta com relação à parte de planejamento tributário, porque ele tem uma clínica em São Paulo e ele tem aqui também um consultório aqui que é menor em Florianópolis, tá? Ele queria saber se tem alguma diferença de trazer a sede para cá, deixar lá em São Paulo, ou se tem diferença de fazer a tributação de uma cidade para outra, de um estado para outro. Como é que funciona isso no planejamento tributário, doutor Leandro? Não, para clínica médica não tem diferença, né? Pode fazer a clínica em São Paulo, aqui em Florianópolis, Curitiba, qualquer lugar do Brasil, dá para fazer atendimento da clínica e o planejamento tributário conforme cada município que ele está, né? Clínica médica é prestação de serviço, né? Prestação de serviço, né? Como a gente falou, é ISS, é Imposto sobre Serviço. E o Imposto sobre Serviço é competência municipal. Então a gente vai verificar no planejamento tributário para a clínica tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e o Imposto Municipal, que é o ISS. Uhum. Então a gente verifica os dois, Imposto Federal e Imposto Municipal, faz o planejamento conforme cada município, né? O ISS varia de 2 a 5, podendo ter o ISS fixo conforme cada município. Uhum. Né? Então, atendimento pode ser feito em qualquer lugar, né? Planejamento tributário, no Brasil inteiro, só analisando a legislação de cada município. Entendi. Então quer dizer que independe da cidade, independe do local, estando aqui no Brasil, eu posso mudar minha clínica, meu consultório, que não, no planejamento não vai ser tão relevante isso. Consegue se calcular, no caso, e medir essa diferença mais de cidade para cidade, diria assim, o ISS ou não também? O ponto-chave do planejamento tributário que vai mudar, se mudar a clínica de lugar, é o ISS. Mais o ISS que prefeituras têm alíquotas diferentes de cada lugar. Vai de 2 a 5. Florianópolis Sim. é 2%. Florianópolis está no mais baixo, né? Tá no mais baixo. Para todas as especialidades, tá? Para todas as especialidades. A medicina e odontologia, 2%. Sim, sim. Perfeito. E ele também queria saber que ele deixou duas perguntas juntas aqui com relação à parte que ele escuta muito falar, se vale a pena fazer uma holding, se não vale a pena, o que é uma holding, para que serve para um médico, um dentista fazer uma holding, né? Tanto no plano sucessório quanto para a parte patrimonial dele mesmo. Holding está muito em alta, né? Depois da pandemia aumentou muito a procura de holding, né? Antigamente eu trabalhava com holding, era mais para proteção patrimonial, né? Muitos empresários buscavam holding para proteção patrimonial. Mas o que é holding, né? Holding nada mais é do que uma empresa. É uma empresa constituída basicamente para patrimônio. Para patrimônio ou para participação de outras empresas. Uhum. Nós temos essas duas possibilidades. A patrimonial, a gente coloca todo o patrimônio que a pessoa física tem nessa empresa, né? Esse patrimônio pode ser patrimônio com atividade de locação ou sem atividade de locação, e ela é constituída para separar o patrimônio de pessoa física e pessoa jurídica, né? Ele separa, né? A atividade dele como médico, né? O risco da atividade dele não vai ter tanto prejuízo em relação ao patrimônio dele, porque vai estar separado em uma outra empresa. Uhum. A gente cria uma proteção patrimonial. Lembrando, né, que não existe blindagem patrimonial, né? Tem muita gente que vende blindagem patrimonial, mas não existe porque a gente consegue quebrar, né, em determinadas situações.
Então, o holding é uma empresa que a gente coloca o patrimônio desse médico ali, fica protegido da atividade econômica dele, né, atividade principal como o CPF, e a gente já consegue adiantar também e fazer um planejamento sucessório, né, no caso, quando esse médico vier a falecer, o planejamento sucessório já está feito e o patrimônio dele já vai todo direcionado para os herdeiros. A gente já consegue deixar tudo planejado conforme a ideia e a vontade do médico, do pai, né, como que vai ser a divisão do patrimônio para os filhos, de uma forma organizada, com o tempo, que ele pode fazer mês a mês, ano a ano, conforme ele quer fazer essa transmissão E do definindo as regras patrimônio, também, né? definindo as regras, e muito mais barato em relação ao inventário. O inventário ali pode consumir mais de 50% do total do patrimônio atualizado, dependendo dos casos. Né? E numa holding a gente consegue economizar até 90% desse valor. Nossa. Então a gente consegue deixar tudo planejado, tudo organizado, conforme a vontade do pai, para na hora que ele falecer, quando ele não estiver mais aqui, né, os filhos já conseguir receber tudo como ele quer e de forma muito mais econômica. E na parte tributária tem alguma vantagem, assim, por exemplo, eu tenho uma holding, coloquei meu patrimônio lá na holding, e muitos deles começam, né, a receber aluguéis, também algum rendimento por dentro dessa holding do patrimônio. Tem alguma vantagem tributar pela holding ou não? Tem. Aluguel, principalmente, a gente precisa primeiro verificar as condições do médico, né? Ou até, não precisa ser médico para fazer uma holding, né? Pode ser qualquer outro empresário. Agora, se esse médico, utilizando o médico como exemplo, né? Ele já tem o prolabore dele, já está o prolabore no teto do imposto de renda ali, já está pagando imposto de renda. Se começar a entrar mais aluguel no CPF dele, vai aumentar o imposto de renda, né? Então a gente consegue pegar esse aluguel, jogar aluguel para dentro da holding, que daí na holding a tributação vai ser mais baixa, e depois a gente faz a distribuição de lucro. Então a gente consegue reduzir também o valor pago de imposto em recebimento de aluguel na holding, né? E acaba protegendo também o patrimônio. Então, Sérgio, se eu já tenho patrimônio, mesmo que eu não tenha filhos para sucessão, eu quero colocar o meu patrimônio ali dentro, é mais estratégico porque não vou ter uma tributação na pessoa física com imposto de renda. E vai ser um patrimônio que vai estar dentro da minha PJ da holding e eu vou seguir a tributação de uma pessoa jurídica. De uma pessoa jurídica, vai estar tributando menos. Interessante. Tá certo. E, Fábio, a Carol aqui de Floripa, ela tem uma clínica de fisioterapia também. Ela perguntou para nós quais cuidados que ela tem que ter quando contrata cartões, o recebimento de cartões, né? Porque ela disse hoje aqui que 90% das vendas dela já são cartão de crédito, que ela parcela para os tratamentos, os procedimentos. Quais são os cuidados? Como é a receber em cartões? O que tu dá de dica? Sim, essa dúvida é bem recorrente, na verdade, quem fatura por cartão de crédito. E o que muita gente não sabe, na verdade, é que os contratos, né, das máquinas de cartão, às vezes eles te dizem que é uma taxa e quando vai ser a taxa efetiva, acaba sendo diferente, né? Então, a dica mais valiosa de todas é fazer a conciliação de cartão de crédito, né? Então, no BPO financeiro a gente faz, então toda vez que tem uma venda, toda vez que tem um procedimento vendido ou uma própria consulta no cartão de crédito, é lançada a venda e feita a conciliação linha por linha, que eu chamo, né? Venda a venda. Então, para ter uma certeza, primeiro, que a gente recebeu essas vendas que foram feitas no cartão de crédito, porque existem alguns casos, inclusive, de não receber. Às vezes tem algum erro na operadora de cartão, então esse valor fica retido e às vezes o médico ou o dentista ali nem sabe, né? No caso da nossa cliente uma nutricionista, né, que tu falou, né? Isso. Então, também, exatamente. Então, essa é a principal dica, assim. Não, a fisioterapeuta. É fisioterapeuta. Então, assim, a principal dica é a questão da taxa, saber contratar uma taxa adequada e depois fazer esse controle através das Porque essas conciliações taxas também bancárias. mudam muito, né, Fábio? Assim, Muda. de tempos em tempos. Tem São bem alguma dinâmicas. dica assim, de quanto tempo que eu tenho que revisar os cartões, negociar com o banco, negociar com o operador, porque Tem muita maquininha tem de muita cartão, né? maquininha de cartões hoje, E né? toda hora A eles gente fica até lançam uma... confuso, né? Tem muito banco digital também que lança a maquineta de cartão, Sim. né? Eu diria assim que a cada 3 meses, 6 meses é bom revisar os contratos, pelo menos, mas o controle da questão das conciliações e das vendas eu diria que tem que ser mensal, né? Até porque o volume acaba sendo alto, né? Então, com faturamento, principalmente quando são consultas, né? Que são de valores mais baixos. Quando são procedimentos, R$ 10.000, R$ 5.000, acaba tendo um volume menor e um valor maior. Mas quando é consulta, um ticket mais baixo, acaba tendo um volume grande de movimentações. E aí fazer a conciliação, com certeza, o ideal é que se faça semanalmente, quinzenalmente,
para que não deixe passar nenhuma venda, né? Não fique sem receber. Pode deixar dinheiro na mesa, né? Nós tivemos um caso, né, de consultoria dentro do BPO que vocês, 1 mês, 2 meses, detectaram quanto era o prejuízo dela. Nesse caso era uma médica, né? Ela tinha um faturamento bem elevado e ela chegou a pagar R$ 8.000 de taxa mensal. Nossa. De cartão? De De cartão. cartões. Porque ela fazia... ela fazia as antecipações de cartão, né? Então, além da taxa da venda, se tu antecipa o crédito, tu paga outra taxa, né? Taxa sobre taxa. Antecipação vendi um tratamento de 10 mil parcelado em 10 vezes. Isso, eu quero receber tudo agora. Só que aí as taxas são taxa sobre taxa. Tem a taxa da venda e depois a taxa para antecipar. Tem TAC, né, de liberação do crédito, tem IOF da operação, tem alguma taxinha que eles cobram ali também, e acaba que em muitos casos o consultório, a clínica, ela, em algum momento de desencaixe no fluxo ali, pediu uma antecipação, e depois se você não liga para a operadora, não entra em contato para cancelar aquela antecipação, ele fica sempre antecipando. Exato. Né? Então fica como um serviço ali que está sempre antecipando todo o teu faturamento, e por incrível que pareça, muitos deles não se dão conta que aquele fluxo não é o total, o líquido. Já está antecipando, o banco só fica acreditando, porque nas operadoras de cartões a gente não consegue ver, atendi o paciente Leandro, paciente Fábio. Não, ele vem por lote. Então eu fiz 10 consultas, ele vai vir um lote, por exemplo, de R$ 5.000 de crédito, não é? Então eu não consigo ver as consultas ali, exatamente as consultas, vem pelo lote de vendas. Isso, existem os relatórios que a gente vai venda a venda, mas assim, não vem diretamente pro empresário ali, né? Mas a conciliação... Mas que tempo, Fábio, que um médico, um dentista vai conseguir ver... Exatamente, esse é o grande problema para eles, né? Então, nesse caso, inclusive, que a gente comentou, a gente montou um cenário para ela e ela pegou uma conta garantida no banco e ela reduziu bastante o que ela estava pagando de taxa, porque na conta garantida tu paga só sobre o teu uso. Então, assim, ela acabava antecipando mais do que ela precisava usar. Então, antecipou R$ 20.000, usou 10, tá pagando taxa sobre 20. Se tu usa da conta garantida só os 10, tu paga a taxa sobre 10, além de ser uma taxa menor. Né? Isso pode ser resultado de uma ausência de provisionamento, né? Exatamente. Chegou no terceiro trimestre, ele precisou. Com certeza. Antecipa e acaba. Agora, tem uma pergunta também que vira e mexe os médicos perguntam, né? Às vezes eles não perguntam porque eles não sabem, né? Mas eu vira e mexe e fico questionando. A diferença de regime de caixa e regime de competência. Aí interfere nessa questão de venda parcelada, né? Assim, a contabilidade ela trabalha com regime de competência, né? Então a gente fecha ali o que já aconteceu, digamos, eventos passados, né? Então, vou fechar ali a minha contabilidade, meu balanço, né? O que passou, né? É a competência daquele mês. Os impostos a gente paga para o regime de competência, né? Então, eu estou no Simples Nacional, lucro presumido, eu estou pagando impostos referente, né? Por exemplo, agora dezembro, referente ao mês de novembro, correto? Fechou a competência novembro ali, né? Mas evento passado, eu vou pagar os impostos referente à competência que passou. Já regime de caixa, né, Fábio? É o dia a dia ali, né? O caixa mesmo, né? O que sai, entradas e saídas do efeito financeiro, né? Exato. E em dado momento, o caixa e competência se conciliam na contabilidade. Então, quando um consultório, uma clínica, ele tem ali fazendo, né, essas conferências, utiliza-se dessa informação daquelas receitas com pacientes, tratamentos, consultas, né, custos também que se tem ali de pagamentos e envia-se para a contabilidade aquele relatório financeiro, aquele relatório que tem do sistema financeiro ou que a própria secretária faz, para a contabilidade fazer a conciliação do regime de caixa e da competência. Então eles caminham juntos. Eles caminham juntos, né? E o que o Fábio falou lá no início da nossa conversa, muitas vezes as clínicas, consultórios, empresários em geral, acreditam que porque tem 30, 50 mil no caixa, fazem aquela distribuição, pegam aquele dinheiro achando que é um lucro, né? E nem sempre a contabilidade tem aquele lucro. Por quê? Porque teve muitas despesas ao longo do ano, às vezes está com prejuízo também do exercício anterior, sabe? Então, nem sempre o que tem no caixa reflete o que é competência. Então, por isso que se fecha o balanço anual, para ver, né, faz essa conciliação da caixa e competência, para poder ali ter a certeza que a informação está 100% correta. Então, tudo que eu não tiro de nota fiscal, né, como um médico, um dentista, tudo que eu recebo, né, pelos minhas consultas sem nota fiscal, no meu caixa, né, quando a gente for fazer essa conciliação na contabilidade, não vai aparecer. O que vai acontecer? Por exemplo, eu atendi o Leandro, que é meu paciente, e não tiro nota. Né? Só que eu faço isso de forma recorrente, já tem ali todo mês 10, 15 mil reais que eu não tiro nota fiscal. O que acontece para a contabilidade e para o fisco? Fica parecendo que tu me antecipou aquele valor da consulta que tu já me pagou.
só que ainda não prestei serviço para ti. Que não teve a nota. Porque não teve a nota. Quando tiver a nota fiscal, né, o meu caixa ali, que foi o efeito caixa que a gente disse do recebimento, a nota fiscal vai conciliar ali na competência, né, vai conciliar aquela nota fiscal para informar, ó, esse serviço foi prestado, eu não estou devendo uma prestação de serviço para o paciente Leandro. Só que imagina, Leandro, fazer isso todo mês, 10 mil, 15 mil, 20 mil. No ano, às vezes eu estou com 200 mil reais de valores que eu recebi na conta, só que no meu balanço, na minha informação contábil, aparece que eu não prestei serviço. Agora imagina em 3, 5 anos, né? Esse cruzamento, né? Olha a importância também da nota fiscal, além do cruzamento eletrônico que tem de Pix, de cartões de crédito, também pelo próprio fechamento da contabilidade fica incoerente, né? Então, é, o efeito, o caixa e competência, né, em dado momento, sim, eles são conciliados. Mas se um tratamento de 20 mil reais foi parcelado em 4 vezes, a contabilidade vai tributar os 20 mil reais já no próximo mês, ou a contabilidade vai pegar os valores pagos mensalmente e vai tributando mensalmente? Isso depende um pouco de cada prefeitura, tá? Na prestação de serviço, porque assim, depende um pouco da lei municipal, tá? Porque assim, dependendo, a grande maioria das vezes, tá? A grande maioria dos casos se tributa pelo regime de competência. Então, se eu prestei o serviço, o meu contrato é 20 mil reais, eu já vou tributar sobre o total, né? Mas tem cidades que a gente pode apropriar o imposto conforme a prestação do serviço. Conforme vai Né? entrando. Por exemplo, o paciente desiste depois do tratamento. Aí tem que ver a regra municipal ali do imposto para ver se eu posso apropriar o imposto, pagar o imposto conforme eu executo o serviço também. Até complementando, no BPO financeiro é uma dúvida bem recorrente essa questão de caixa e competência, né? E eu trago aqui exemplo que sempre acontece, né? Com muitos médicos, inclusive já aconteceu, que é esse exemplo que o Dr. Leandro deu, né? Tem um procedimento de 20 mil reais, eu olho lá o meu relatório, o meu DRE, que é por competência, ele tá lá os 20 mil reais já no mês que eu vendi o serviço. Porém, se eu olho meu fluxo de caixa, no meu próximo mês só entrou uma parcela desses 20 mil reais. Então, muitos deles têm essa dificuldade de entender a diferença de um relatório que é de caixa, que é o fluxo de caixa, e um de competência, que é o DRE. Então, o DRE está ali comprometido já aos 20 mil reais de venda, no caso. E aí, o meu fluxo de caixa às vezes não reflete, nesse caso, meu caixa está menor do que eu de fato vendi no meu DRE, né? A competência eu vendi vários procedimentos lá, somou 100 mil reais de faturamento. É sobre esses 100 mil reais que eu vou pagar o imposto, nesse caso, como o Michel comentou. Só que às vezes, se eu vendia isso de forma muito alongada, em muitas parcelas, o meu caixa não vai refletir isso que a gente vendeu no DRE. Então, essa questão de entender o caixa e competência é bem importante para esses casos de volumes maiores, né? E é importante também na hora de precificar, né? A quantidade de parcela que ele consegue Exatamente. fazer, né? Com certeza, faz bastante diferença. Olhar a taxa dos cartões, olhar tudo para precificar também, porque às vezes tô te cobrando um serviço, só que eu não estou considerando os impostos, taxas de cartões que eu estou tendo parcelado, quantas vezes eu vou parcelar, qual é a taxa daquele parcelamento também é importante, né? Mas, Leandro, assim, mudando um pouco de assunto, né? A gente tem visto muito aí a mídia falar e a gente, né, o tempo inteiro agora, cada vez mais também, sobre a reforma tributária. Tu consegue nos explicar, assim, o que que é a reforma tributária, o que que vai impactar nas clínicas, quando que começa a reforma tributária, né? O que que eu agora estou no final do ano, tenho que escolher o regime tributário, já tenho que me preocupar agora em 2025, né? Não sei se puder explicar para a gente aqui sobre a reforma tributária. Reforma tributária está mudando todas as regras, basicamente, né? Muitas regras estão sendo mudadas com a reforma tributária. Para mudar a regra tributária nacional do Brasil, a gente precisa mudar a Constituição Federal, que é onde a mãe das leis, né? Que a gente no direito fala. Então, mudando a Constituição Federal, a gente pode mudar também o regime tributário e qualquer outro tipo de área do direito. Então, primeiro a gente precisa mudar a Constituição Federal. Mudamos a Constituição Federal, né, excluímos PIS, COFINS, IPI, vai virar a CBS, né, e o ISS, o ICMS, né, ISS municipal, ICMS estadual, vai virar o IBS, né, que é Imposto de Bens e Serviços. Então a gente fez essa alteração, né, vamos substituir, tira 5 e entra 2. Né, isso já vai interferir tudo a carga tributária de uma clínica médica, né, porque PIS, COFINS, médico paga, e ISS, médico paga. Né. O que está se discutindo? Né, e tem já uma previsão de que vai ser a carga tributária mais alta do mundo, né? O IVA mais alto do mundo. Por quê?
Médico hoje paga ISS, né? ISS está virando IBS. O IBS é ISS mais ICMS. Uhum. Então a gente já vai E o ter ICMS é alto. o ICMS é alto e o ISS é estadual, que não tem nenhuma relação com prestação de serviço, Sim, mas vai ser somado agora. Então isso já vai incluir também, já vai aumentar a carga tributária do médico, né, que vai acabar pagando ICMS junto. O PIS/COFINS, o IPI, tem uma questão se vai ser mesmo excluído ou se não vai ser excluído por causa da Zona Franca de Manaus, tem toda uma questão ainda que está discutindo, mas o ponto é que a gente já teve essa alteração, né, a reforma tributária já está valendo, né, vai ser aplicado lá para 2032, 100% 2032, 2033, se não atrasar, né, a gente sabe que no Brasil tem uma cultura um pouco de que sim, acaba atrasando as coisas, mas que via de regra é isso, né. O que a gente tem? O IVA mais alto do mundo, por enquanto, né, médico vai ter uma redução de 60%, né, sim. previsto em lei também, agora a gente não sabe se essa lei vai ser uma lei Só médicos ou área da saúde em geral, uma assim? área da saúde Área geral, de saúde, o área que da for saúde serviço geral, de saúde em geral tem esse tem essa redução de 60% 60%. sobre. Então, na prática, o que está se falando que o IVA vai ser na faixa de quanto? 27%, 28%? 28, Aí eu vou ter um desconto, desconto não, uma redução uma redução de de 60% 60% sobre essa base dos 28%. sobre essa base dos Entendi. 28%. Né? Essa redução já está previsto também que vai ser verificada a cada 5 anos. Então, Uhum. daqui 5 anos, pode ser que acabe a redução. Sim, Né? entendi. Vai para Vai patamar ser cheio. estudado novamente os impactos Vai ser ali. estudado conforme de 5 Até porque não é só a saúde que quer redução, né? Tem outros setores que Exato. também fazem lobbies ali, querem também a redução, então deve estar essa briga de setores aí para buscando as reduções, acredito. Esse é outro ponto interessante, né? A gente começou com o IVA modesto, né? Vamos dizer assim. Agora, por causa dos lobbies, todo mundo quer uma redução aqui, redução ali, redução aqui, e agora a gente está em 28%, algumas atividades mais baratas, e quem tira de um lado, o outro lado vai ter que pagar. Né? Então a gente ainda está no Senado Federal agora, está discutindo ali, vai voltar mais alterações ainda, provavelmente vai ter que voltar para a Câmara. Então a reforma tributária, mesmo já valendo, né, efetivamente a gente tem que discutir muitas questões ainda, até porque as regras do jogo, né, mudamos a Constituição Federal, mudamos o jogo. Agora a regra do jogo vai ser conforme a lei complementar. E cada lei complementar vai depender de bancada de senador, bancada de deputado, isso tudo vai analisar e cada eleição que E a muda. promessa do governo que é 2024, que já estão acabando 25, é que vão sair essas leis complementares. Exatamente. Mas Uhum. agora eu acho bem difícil de Bem acontecer. difícil. Bem difícil de acontecer. Sim. Porque o Frankenstein da reforma tributária está no Senado, né? E cada dia parece uma coisa diferente. Alguém querendo reduzir um pouco mais. Sim. Né? Até finalizar essa parte, para partir para a lei complementar, tem um longo caminho ainda. Mas já está valendo. Né? Já está valendo. E um ponto interessante é que muita gente acha que depois da reforma tributária não vai ter mais muita coisa que fazer, né? Até no grupo de direito tributário, às vezes perguntar, o direito tributário vai acabar. Né? Agora com a reforma tributária, do jeito que está longe de acabar o direito tributário. Primeiro que a gente vai ter, né, esses 10 anos Toda de a transição implantação, aí, essa até transição. 2033, né? Depois de 33 a gente tem mais 5 anos ainda, até 38, para recuperar os últimos 5 anos, né, de 28 até 33. Sim, Então, pelo menos até 2038 tem muito assunto para tributário ainda. sim. Até porque eu vi que a reforma tributária, a última feita foi há 56 anos atrás, né? Então imagino que não vai se discutir agora também para poder chegar ali num denominador comum. E esse lobby aí, com certeza, eles vão atrasando essas leis complementares, né? Vai atrasando. Isso tudo é um querendo reduzir aqui, reduzir ali, e quem tem mais força consegue mais redução. Sim, sim. E Fábio, a gente já tá caminhando aí para o final do nosso bate-papo de hoje. De tudo que a gente falou hoje, assim, que dicas tu pode deixar de rotinas, na parte prática mesmo, para que quem está nos escutando aqui consiga sair daqui, né, e conseguir implementar algumas coisas, tá? Algumas rotinas, ferramentas que pode se usar, né, independente do tamanho da clínica, né, se tu quiser discorrer alguns exemplos também, que traga, né, uma organização, desde trazer mais clareza, também ter uma organização mais sólida na gestão financeira. Legal. Então, para você que está procurando iniciar uma organização financeira, fazer um planejamento financeiro, o importante é, de novo, né, a gente voltar a analisar os dados históricos primeiramente, para fazer um bom planejamento, traçar estratégias para o próximo ano ou para os próximos anos, fazer um bom orçamento, saber o que são gastos fixos, o que são gastos variáveis, e depois ter um bom controle.
para um bom controle financeiro, a dica principal que eu dou é que utilize, pode-se fazer por um Excel, um controle financeiro, mas hoje em dia tem muitos ERPs que são de baixo custo. Então, assim, vale a pena, sim, investimento de ter um ERP para fazer uma conciliação bancária, importar os extratos bancários para dentro de um sistema e analisar, fazer toda a categorização do que é custo, o que é despesa, fazer esse controle, conseguir entender isso numa rotina semanal, quinzenal ou mensal, é interessante para que a gente tenha todo esse detalhamento, né? Dos gastos, custos, margens e se a gente está conseguindo cumprir com o nosso planejamento. É importante também ressaltar que a gente conta com o BPO financeiro dentro do Grupo PJ, que muitas vezes os médicos, ou dentistas, enfim, todos os profissionais da área da saúde, como a gente já comentou, acabam não tendo muito tempo para fazer toda essa implantação. Então, assim, sim, tem que partir do empresário a organização financeira, mas a gente pode auxiliar bastante com as ferramentas, o como fazer essa implementação de uma maneira tranquila e eficiente. E como que eu posso te encontrar nas redes sociais, no telefone? Não sei se você quer deixar algum contato. Deixar o meu Instagram, que é Fábio Martins Valente, e também tem o do Grupo PJ, né, que é @Grupo PJ no Instagram. Pode entrar em contato conosco ali, inclusive pedir, se quiserem, a ferramenta de precificação ali, eu disponibilizo para quem nos chamar por ali. Tá certo, legal. Leandro, para encerrar contigo, que conselho tu daria para um médico ou um recém-formado, né, um dentista, ou desde o início da trajetória, para esses profissionais que estão iniciando a carreira e aqueles que já são mais experientes? O que que tu, de tudo que a gente conversou hoje, assim, da parte tributária, patrimonial, financeira, o que que tu daria de conselho aqui, de orientações? Legal. Se você é médico, se você está abrindo uma clínica agora, ou se você já tem uma clínica, a minha orientação é que você procure entender como que funciona, desde a parte societária, a parte tributária, a parte profissional, em relação ao processo judicial e processo administrativo, e em relação também à proteção patrimonial e planejamento sucessório. Por que essa orientação? Para que você consiga debater, que você consiga discutir com o seu contador, com o seu advogado de confiança, para poder elaborar uma melhor estratégia. Agora, eu sei que sua vida é corrida, se você não tem tempo de fazer isso, procure um advogado, um contador de confiança, especialista em direito médico tributário, para que ele possa te orientar qual que é o melhor regime societário, como que está o seu risco societário em relação a essa empresa que você faz parte, qual a melhor regime tributário, né? Qual a forma mais econômica de fazer o pagamento dos seus impostos, tudo dentro da legalidade, verificar seus documentos médicos, né? Termo de consentimento, contrato de prestação de serviço, orientação pré e pós-cirúrgica, termo de quitação, termo de utilização de imagem, todos esses documentos para que você tenha, caso seja processado, você já tenha uma boa forma, uma boa estrutura de base de defesa. No final, proteção patrimonial e planejamento sucessório para que você consiga, todos os anos de trabalho que você teve, acumulou patrimônio, que você consiga fazer a transferência e a transmissão desse patrimônio para os seus filhos de uma forma muito mais eficiente, muito mais econômica, sem precisar passar por um longo processo de inventário. Tá? Esses são, né, as orientações que a gente busca, né, e é até um projeto nosso, assim, de fazer a parte educacional mais para médico, né, para orientar, para ensinar, desde a parte mais básica de tudo, né, de o que é direito tributário, o que é um planejamento de caixa, o que é, né, até a parte mais intermediária, até a parte mais avançada, onde ele mesmo consiga fazer. Legal, legal. Certeza que vai agregar bastante conhecimento. E quem quiser te procurar, como é que te acha, Leandro? Quem me procurar é @leandrotakaki.adv, também no Instagram. Ali a gente tem todos os canais de contato, orientações, dicas de como a nossa forma de atuação também sempre em benefício do médico. A gente não defende o paciente, né? A gente sempre faz proteção e planejamento para médicos e clínicas. Tá certo. Então tá, pessoal, obrigado aí a participação de vocês. Quero agradecer também você que está assistindo aqui o nosso bate-papo, nosso episódio. Se você tiver interesse de acompanhar mais conteúdos como esse, eu também te convido a seguir o meu Instagram, que é @michelbuenocontador, e lá eu compartilho algumas informações sobre impostos, tributário, também na área da saúde, assim como os meninos que estão aqui. Obrigado e até uma próxima.